Continuamos as nossas lives falando sobre os ladrões da nossa liberdade. Hoje é o 8º ladrão da nossa liberdade. Hoje nós teremos uma convidada especial, Adriana Alvarenga. Já vou estar chamando a Adriana para estar num bate-papo aí. Seja bem-vinda, Adriana. Vamos dar continuidade aos ladrões da nossa liberdade. Estamos falando sobre os ladrões da nossa liberdade. Liberdade de ser quem nós fomos chamados para ser, de expressarmos a nossa verdadeira identidade, de sermos aquilo que Deus nos criou para ser, com o nosso jeito, com a nossa forma, com as nossas diferenças. E muitas das vezes, esses ladrões, eles vêm roubando isso de nós. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, nós sabemos que uma das funções de Satanás é roubar. Não somente roubar aquilo que muitas vezes a gente acredita que é nosso, que nós já conquistamos, que nós temos, mas também roubar de nós a nossa personalidade, roubar de nós a liberdade de expressão. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o ladrão de hoje, nós estamos no 8º, é a depressão. Então, nós vamos falar sobre a depressão. E eu estive pesquisando um pouco sobre esse tema, né? Não sou nenhum especialista, mas eu vi um médico falando que a depressão ela é considerada um distúrbio mental. E é principalmente evidenciada pela tristeza excessiva, pela perda de interesse nas coisas, né, que pareciam antes agradáveis, e a baixa motivação. Então, a tristeza é algo natural, porque ela é natural e ela é passageira. Mas a depressão não, ela é persistente, ela insiste em ficar. E eu pedi uma palavra para o Senhor, para poder ilustrar, trazer à luz para mim esse tema. E a palavra que ele trouxe foi em Salmo 142. Salmo 142 foi escrito por Davi, e Davi estava em uma caverna. E a caverna aqui tipifica o isolamento, o afastamento. Assim como uma pessoa, quando está em depressão, muitas das vezes ela não quer convívio com pessoas, ela quer se isolar. Davi estava nessa situação. E ele faz uma oração aqui interessante. Ele fala: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo em desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. E nesse salmo a gente consegue perceber que aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ele está com a alma angustiada, ele está aflito, ele clama a Deus por ajuda, por socorro. E muitas das vezes, né, uma pessoa quando ela está em depressão, ela muitas vezes ela fica triste, apática, ela muitas vezes ela não grita por socorro, né, com a boca, com as palavras, mas a gente sabe que lá no fundo da alma dela, ela precisa de ajuda. E eu nunca tive depressão, graças a Deus, né, mas ninguém está livre disso. Eu convivi com pessoas, né, meu esposo teve depressão, então eu sei como é ter em casa alguém com depressão. Mas hoje eu quis trazer aqui a Adriana. A Adriana, ela passou por isso e ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela. E hoje a ideia é dar essa liberdade para que vocês conheçam
a história da Adriana de superação, como ela venceu isso, como ela enfrentou. E eu vou estar chamando ela aqui para poder estar batendo um papo com a gente. Deixa eu chamar. Tiago, seja muito bem-vindo, Tiago, à nossa live. Hoje o tema é Vença a Depressão. Oi, boa Oi, querida. noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou Então ouvindo tá bem, jóia. tudo bem. E aí, Adriana, conta para nós um pouquinho, né? Primeiro, quero que você se apresente Tá aí bom. para quem vai estar assistindo saber quem é a Adriana. Fale um pouquinho de você, do que você faz, né? Fique à vontade para você trazer aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Amém. É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a você pelo convite, né, pela oportunidade de poder participar dessa série tão importante que eu sei que Deus colocou no seu coração para fazê-la. Eu sei que muitas pessoas que vão Amém. ouvir essa live depois ou aqui também ao vivo serão curadas. Eu creio nisso e declaro isso. Amém. As Assim pessoas é. vão ser libertas dessa situação. É interessante eu falar sobre isso porque eu sou coaching, né? Sou formada em Master Coach, sempre estudei desenvolvimento humano, sou uma mulher de fé, me converti quando eu tinha 11 anos de idade, sempre tive muita fé em Deus, muito temor a Deus, e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, né? Sempre fui muito dinâmica, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu gosto muito de desafios, meu perfil é para isso, sou vendedora, empreendedora e tantas coisas. E de repente me peguei nessa situação e foi para mim assim uma surpresa muito grande, porque realmente eu não imaginava que pudesse acontecer comigo. Eu tenho uma mãe, a minha mãe tem, né, também a depressão há muitos anos, ela teve uma depressão bem severa, inclusive, e eu não imaginava que pudesse acontecer comigo. Então, para mim foi realmente uma grande surpresa. Eu imagino, Adriana. E assim, quando você percebeu, quando que caiu a sua ficha assim, realmente eu estou com depressão. Quando que foi isso? E como foi? Então, o que aconteceu é que eu não percebi, na verdade, pessoas que estavam à minha volta perceberam. Pessoas com as quais eu convivia há algum tempo, né? A amiga mais próxima, a pastora da minha igreja, as pessoas que estavam próximas a mim, eles me conheceram dinâmica, fazendo muitas coisas e começaram a perceber que eu estava sem energia, que o meu rosto estava diferente, eu já não estava sorrindo mais, que as coisas começaram a me falar, Adriana, você tá diferente, você não tá normal, né? Tem alguma coisa estranha. O meu cunhado percebeu muito isso também. Ele falou, Adriana, você tem um brilho, né? A gente percebe isso, né? Essa presença de Deus, essa vontade de viver, essa alegria. E esse brilho sumiu. Ele falou, tem alguma coisa errada, você não tá bem. E aí as pessoas começaram a me falar isso. E aí eu falei, poxa, eu acho que tem alguma coisa. Aí eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar e eu já estava naquela situação, mas eu não tinha consciência do grau que aquilo estava. Porque a gente, eu acho que igual o sapo na água que a gente fala, né? Coloca o sapo na água Uhum. morna e vai aquecendo, e você não se dá conta, de repente, quando você chega e a água está quente, está fervendo. Então, para mim, foi exatamente nessa situação. As coisas foram aos poucos e eu não me dei conta de que grau que aquilo estava, a não ser quando as pessoas começaram a me falar. Tá, e assim como você falou aí das pessoas, né, que você não percebeu que você estava com depressão, mas as pessoas começaram a falar isso para você. Uhum. Com relação às pessoas, familiares, amigos, a gente sabe que muitas pessoas nessa etapa, elas têm ajuda, né, de pessoas ali ao lado, além da ajuda médica e geralmente da ajuda espiritual. Sim. Foi de grande importância? Teve alguém em especial que acompanhou você, falou, não estou aqui, e realmente te ajudou a sair? Você acha que isso, existe esse negócio de a pessoa ajudar? Porque eu já ouvi dizer isso aí, que uma pessoa quando ela está em depressão, não adianta você ficar falando para ela, vai, faz, né, sai daí. Não. Muitas vezes ela precisa literalmente ser carregada, ela precisa ser carregada, ela precisa ser cuidada. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo e é muito louco porque assim, uma mulher empoderada, sempre independente, sempre fez tudo sozinha. E eu vejo muito a mão de Deus nisso. E eu agradeço a Deus por ter passado por essa experiência de ser cuidada, de ser amparada, de perceber que a gente não é super master plus, que a gente precisa de pessoas, que nós temos limitações.
Eu acho que é muito importante a gente Sim, entender isso, porque muitas vezes, porque eu tô na igreja, porque eu sou filha de Deus, porque eu tenho fé, né? E a gente vai andando e vai fazendo, e vai andando e vai fazendo, e acha que nunca vai ter fim. Mas as nossas forças têm fim, nós somos limitados. E aí o que aconteceu uhum, foram coisas incríveis. Eu vejo muito a mão de Deus nisso. Eu tive amigas glória que a Deus. dormiram na minha casa, tipo, 2 dias que eu estava com um desejo de suicídio, de me matar, eu queria morrer. Porque que acontece com a depressão? Você perde as esperanças. Você olha e não vê perspectiva. Se eu fosse resumir para você, você falou de uma tristeza profunda. Essa tristeza profunda, Uhum, ela vem porque você olha e não vê saída. Não tem solução. entendi, A única solução que você encontra é: eu vou tirar minha vida, eu quero morrer, porque é o único jeito de resolver isso aqui, porque não tem esperança. É maluco, porque o mundo continua da mesma forma, eu estava no mesmo lugar, vivendo as mesmas situações, mas eu olhava ela de maneira diferente. Então eu olhava entendi, desesperançosa, não tem solução, acabou, essa vida não tem graça, nada vale a pena, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. São só pensamentos negativos, você não consegue pensar de maneira diferente. É isso que você falou. Se a pessoa chega para você, muda esse pensamento, pensa diferente. Não adianta, não adianta. não, não adianta o coach ali na Não. hora. Eu descobri isso, não resolve. E o que eu percebi que foi maravilhoso para mim é que as pessoas começam a ter a fé por você. Então, pessoas nesse momento são fundamentais. Porque a fé que você não tem, elas têm. A força que você não tem, elas têm. Aquilo que você não consegue ver, elas veem por você. Então, eu tive uma série de Olha só. coisas. Então, eu tive amigas que dormiram na minha casa, revezaram as duas amigas. Eu quero agradecer aqui de coração as duas, a Cris e a Renata. Uma dormiu num dia, a outra dormiu no outro. Elas grudaram em mim e falaram: Adri, nós não vamos separar de você, a gente não vai largar você, porque você não fazer besteira. E ficaram na minha casa, grudadas no meu pé o dia inteiro, dormiram comigo para não me deixar sozinha, para não ter nenhum problema, e orando junto comigo, me Olha abraçando. E o que fato de legal. ter alguém ali, o amor, a Bíblia diz que o amor pode tudo. O amor vence tudo. E aquele amor, aquele carinho, eu me senti amparada. Eu falei: peraí, eu não tô sozinha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tá igual eu estava até Hum, agora. Aí depois disso, umas pessoas se reuniram da igreja, eles pegaram dinheiro e vieram e pagaram a médica para mim. Eles marcaram a consulta, eles me levaram na consulta, pagaram a médica para mim e falaram: você vai lá. E ninguém perguntou se você quer ir, você vai porque você precisa. Nós estamos preocupados com você, a gente quer você de volta. E como eu já tinha esse caso na família, o histórico da minha mãe, eu entendo muito isso, que é muito importante essa questão do médico. Ai, mas você tem fé em Deus, você hum, acredita e tal? Sim, mas Deus deixou a medicina. Por quê? Eu aprendi com o psiquiatra da minha mãe, inclusive, o que acontece? O nosso cérebro, ele para de produzir a quantidade suficiente de hormônios que ele precisa produzir, né? De neurotransmissores, de substâncias uhum, químicas necessárias para você ficar bem. Então, o remédio, ele é, na verdade, essas substâncias, só que sintéticas, até o seu corpo entendi. conseguir produzir ele mesmo, a própria dele. Então, ele explicou uma coisa muito simples para a gente entender aqui, ficar bem simples. Você precisa Uhum, de 10 daquilo. O seu corpo consegue produzir 5. Então, você está gastando mais do que você tá produzindo. É a mesma coisa de conta bancária. Mesma coisa. uhum. E aí, o que Tá acontece? gastando mais do que tá colocando. Não tem como, exatamente, a conta não fecha. E aí esse remédio ele vai entrar, na verdade, para calibrar e colocar esses outros 5 que estão faltando até você conseguir normalizar e baixar e aí Uhum, deixar um equilíbrio que o seu próprio corpo produz. Então eu já sabia disso, entendi. aí eu aceitei o tratamento, falei: eu vou tomar, né, a medicação. E Uhum, por incrível que pareça, a minha depressão é ansiosa. É louco isso, né? uhum, Ela era ansiosa. uhum. Então, devido a esse excesso de querer as coisas não acontecerem, frustração de expectativas, de pensar no futuro, das coisas não acontecerem, acabou acontecendo isso. E faz muito sentido isso que você está falando, porque eu conheço você, né? E você vinha numa onda muito forte, assim, né? Você veio e já, desde que montagem do grupo, e dando treinamento e palestra, e já indo para as empresas e a Adriana voando. Então, a gente já via você, é muito louco parar para pensar, mesmo que você estava em Sim. depressão. Entende? Então, quem está próximo de você ir identificar isso com muita facilidade mesmo, porque você não é uma pessoa quietinha, muito.
introvertida. Não, você é puro brilho, né? Obrigada. E já que você falou aí na questão, né, da igreja, né, citou aí, vamos entrar numa questão polêmica Ai, agora, ai, né, que ai. todos já teve muitas pessoas que eu já vi até na internet há um tempo atrás, agora não tanto quanto antes, né, mas que espiritualizava isso e dizia, não, crente não tem depressão, isso, né, é demônio, é alguma coisa do tipo. Então, sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe, Lia? Porque o que que acontece? De tudo que eu aprendi do mundo espiritual, e principalmente da questão, né, de discernimento de espíritos, eles se aproveitam de Uhum, momentos de fragilidade humana. Esses dias eu vi um vídeo, eu achei fantástico, ele fala isso. O que que acontece? A Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno. Então, o que que ele faz? Ele começa a lançar para você pensamentos ruins, dardos inflamados. Como você está numa situação ali que você começa a ficar vulnerável, porque foi, né, o que aconteceu comigo, eu comecei a ficar vulnerável porque as minhas emoções, elas começaram a ficar abaladas por as coisas que eu estava vivendo. E aí, a partir disso, ele se aproveita disso. Então, como a fragilidade humana, ele se aproveita disso do mundo espiritual e potencializa isso. Porque aí o que acontece? Eu sentia depois disso, essas pessoas que me acompanharam, me ajudaram muito, uma opressão espiritual. Então, o que acontece? Eu estava possessa, né? A gente tem essa palavra de possessão, é quando ele uhum, toma conta, né, internamente. Vou colocar dessa forma para ficar mais fácil para entender. Mas a opressão uhum. é algo externo que fica em cima de você, vou colocar assim para as pessoas entenderem, e fica em cima de você exercendo uma influência sobre. E essa influência sobre que trazia o pensamento suicida, aquela situação vinha na minha mente, não tem solução, olha só como é que tá a sua vida, você é uma derrotada, e tantas outras coisas que são mentira. Mas naquele É mentira, momento, é aquele momento de fragilidade, você começa a acreditar naquilo. Então, o que eu vejo, ele é uma oportunidade espiritual. Eu vejo como sendo oportunista. A Bíblia fala que ele fica ao derredor procurando um momento que você vai estar com essa fragilidade para que ele possa, então, entrar por aí. Então, eu percebo muito isso. Existiu realmente uma guerra espiritual muito forte. Pessoas uhum. intercedendo por mim. A sensação que eu tinha era de opressão. E o que que aconteceu comigo espiritualmente falando, que assim, para mim foi o auge. Eu não conseguia ter fé. Eu não conseguia acreditar que as coisas iam mudar. Eu não conseguia acreditar. Eu sabia que Deus existia, mas eu não conseguia acreditar que Ele podia mudar aquela situação. E isso era bizarro para mim, porque eu a vida inteira tive fé. E de repente eu me vi num momento que aquilo sumiu. Eu falei, gente, cadê? Então eu vi que existia toda essa questão. Então tinha uma questão física, que é essa questão química que a gente Uhum, comentou. Tinha uma questão uhum. emocional por conta da situação que eu estava vivendo e realmente tinha uma questão espiritual, sim, uma influência espiritual muito forte sobre a minha situação por conta da minha fragilidade. Eu vejo que existia foi a oportunidade que eles tiveram realmente para potencializar aquilo que eu estava vivendo. Essa é a minha É, opinião. até o. Uhum, sim. E eu estava vendo até o tratamento de uma pessoa com depressão, né, na maioria das suas vezes, é tratar nessas três esferas mesmo. Tem, né, o tratamento, que é através de medicamento. Eles falam que a presença de familiares, de pessoas queridas, né, que geralmente vão cuidar, é importante, e sim espiritual, né? Se apegar a uma religião, independente de qual seja, mas a pessoa ter fé, acreditar, porque isso vai trazendo para ela novamente a esperança, Isso. né? De que as coisas, que nem você falou, era a fé que você sempre teve e naquele momento você não estava encontrando. Mas aí tinha pessoas que tinham por você. E é muito louco você falar isso aí para mim, porque assim, lá atrás, quando você estava falando, eu estava lembrando. Eu agi de uma certa forma assim, sem saber. Porque eu percebi até, ficava falando, olha, sai um pouco, pegava o carro, vamos dar uma volta, porque me incomodava o fato de ficar isolado. Uhum. E eu não queria deixar, eu falava, não vou deixar entrar em depressão, não vou deixar ele entrar em depressão. E puxava, sabe? Uhum. Mas era uma. Ia, mas não ia. Ao mesmo tempo que ia comigo, mas não estava presente, parece, né? Uhum. Literalmente, Salmo 142, como se estivesse dentro de uma caverna, Sim. né, escura ali, É. né? Como o salmista aqui nesse momento, quando eu estava estudando esse texto, por isso que eu trouxe, eu me imaginei na pele dele lá, na situação Sim. dele, dentro de uma caverna, Sim. isolado, também
né, ameaçado de morte e ele não vendo solução. E ele só pede, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, né? Clama por isso. É como se a alma gritasse, né? E foi interessante E é muito perdão, interessante. isso que você falou da Pode falar. família. Aí aconteceu algo assim extraordinário comigo também, fora as pessoas da igreja. Aí o meu cunhado e a minha irmã me chamaram na casa deles, colocaram sentada numa mesa. Foi interessante, parecia reunião, assim, sabe? E viraram para mim e falaram o seguinte: falaram, olha, você não tá bem, a gente tá vendo isso, só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca mais vou esquecer, eu quero agradecer eles aqui de coração, meu cunhado, minha irmã. Eles falaram assim: você não tá sozinha no mundo. Você tem família, você tem pessoas com quem você pode contar. E nós estamos te Que bacana. convidando, olha, eu fico emocionada de lembrar, porque eu morava sozinha, né? Nós estamos te convidando a vir morar conosco o tempo que você precisar. E aí eles me deram a chave da casa deles e disseram: você vai ficar a partir de hoje aqui, porque você precisa ter pessoas do seu lado, a gente está aqui para te ajudar se você passar mal à noite, se acontecer qualquer coisa. E isso, assim, para mim, Lia, foi. Eu falo, eu fico emocionada. Foi fundamental, Imagina. porque é isso que você falou, a gente começa a ver esperança, entendeu? Peraí, tem coisas boas, né? E o amor, o carinho que eu senti, o fato deles se preocuparem, abrir a casa deles para mim, foi assim, fundamental, sabe? Foi extraordinário. E aí eu ia, às vezes eu queria ficar sozinha, que isso que você falou, eu sumia. Aí eu queria ficar em casa, daí eu ia no outro dia, aí eu ficava me esforçando para ficar no meio deles. Aí às vezes eles queriam fazer churrasco. E eu não queria estar no meio do povo. Aí um dia eles me pegaram de surpresa. Eu cheguei e tava cheio de gente lá. E eles não me contaram, porque eles queriam ficar perto das pessoas. E aí eu comecei a conversar Tá com as inserido. pessoas e tal. E aí nisso as coisas foram mudando. Então é Foi meio importante. forçado, mas funcionou. É isso que você falou, tem que dar uma forçadinha mesmo, porque a tendência da gente é ir pra zona de conforto e você ficar na caverna. Você quer ficar quietinho, no escuro, não falar com ninguém, né? Não pensar em nada. Porque acontece, você conversar com as pessoas gasta energia, parece que drena a energia da gente, parece que você fica exaurido. Então você quer ficar quieto. Mas assim, o conselho que eu dou, isso que você fez é importantíssimo. Gente, não deixe a pessoa lá. Não deixe. Não deixe, porque ela vai se afundar mais. Só vem pensamento ruim, a mente fica devagando, então não deixe mesmo. E nós estamos falando sobre quem já está com depressão, né? O caso seu, você está contando o que você vivenciou. E assim, eu fui ver como prevenir isso, como Uhum. não ter, Aham. né? Eu ouvi li alguns documentários que, inclusive, uma das coisas que me chamou muita atenção, e tá na Bíblia, eu falo, a Bíblia é o manual, tem tudo aqui. Você quer saber sobre depressão, sobre ansiedade, sobre qualquer Uhum. coisa, esse manual é maravilhoso. E uma das maneiras de prevenir, que um médico que eu tava vendo, ele escreveu foi não deixar coisas ruins, que as coisas ruins se acumulem no coração. Não guardar mágoas, mas rasgar sempre o coração, assim, pôr para fora aquilo que muitas vezes está nos assolando. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses, ó, vou até pegar aqui, daí eu quero que você comente Tá. sobre isso aqui também. Eu peguei você de surpresa, mas você é uma mulher de Amém. Deus, tem a palavra dentro de si. Diz assim, ó, Filipenses 4, do 6 a 8. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, irmãos, encham a mente, que é o que ele fala aqui, não colocar coisas ruins, mas para a gente não colocar, precisa encher de algo. Sim. Daí tá aqui, ó, encham a mente com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, existe sim uma forma de prevenir. É isso que eu te falei. O que que acontece? Como vem os dardos inflamados do mal, do maligno, né, que a palavra diz, são pensamentos ruins, Uhum. negativos, de que nada vai dar certo, de falta de esperança. O que que a gente faz? Como é que você combate isso? Com pensamentos bons. Pensamentos ruins se combatem com pensamentos bons. Por isso que a palavra diz isso. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quando Deus diz isso, Amém. ele está dizendo exatamente por isso. Ele está falando o quê? Se você pensar em coisas boas, aí fala da gratidão, em tudo que seja grato.
essas coisas Sim. não vão vir na sua mente, é o contrário disso. Então eu vejo assim que as pessoas hoje elas estão sofrendo muito com depressão. Eu sei que é um dos mal do século por conta de que Sim. assiste muita notícia ruim, muita ideias negativas, começa a falar da política, começa a falar de como é crimes que É aconteceram, bombardeado. de morte, e é isso tudo, o que que acontece? Isso tudo vai te tirando a sua esperança. Fala, meu Deus, que mundo é esse? Mas o que que eu tô fazendo aqui? Mas nada vai dar certo, mas não adianta. E aí começa, aí já tem as lutas normais da vida que nós temos, todos temos, mas essa carga Uhum. de pensamentos negativos e ruins, aí fica inevitável, né? Aí a coisa, o corpo não dá conta, não aguenta e a mente não aguenta. Então, realmente é isso. Quando eu comecei a pensar positivo, eu comecei a ler a palavra, comecei a lembrar de tudo que Deus já tinha feito na minha vida, para mim faz muita diferença ali louvar. Louvar para mim assim é fundamental. Parece que lava a minha alma, né? Eu acho que Davi fazia muito isso. Davi cantava, compunha muitos Sim. hinos, muitos louvores, porque ele era depressivo. A gente percebe isso muito nitidamente nos Salmos, né? Que era Uhum. uma tendência dele a ser depressivo. Normalmente. É, e então, para mim, me ajuda muito cantar. E assim, ocupar a mente com coisas boas. Hoje eu não assisto TV, eu não fico vendo notícias, eu não faço isso. E eu sempre alimento a minha mente com aquilo que é positivo, aquilo que é bom. Procuro estar perto de pessoas positivas. Outra coisa que ajuda muito. Tem pessoas Uhum. que são pesadas. Olha lá, tá escrevendo aqui. E Ah, vai pergunta, falar, tem uma pergunta que depois a gente já vai responder. Então, o que que acontece? Pessoas pesadas, tem pessoas que são negativas, tudo que você fala, mas não vai dar certo. Ah, mas não tem jeito. Ah, mas olha o jeito que tá o mundo. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Então, nada para essas pessoas tá bom. Então, isso também influencia a gente, porque é uma energia, né? Nós somos feitos de sim. frequência. Então, tem uma frequência baixa, a tendência é levar você para baixo também. Então, tomar bastante cuidado com isso. E tomar muito cuidado com o que você fala, porque você se alimenta do que você fala. E você vai falar aquilo que o coração tá cheio. A boca fala que o coração tá cheio. Então tem que se alimentar de coisas boas para falar coisas boas, estar perto de pessoas assim mais positivas para evitar, né? É. Ó, é uma pergunta aqui do Jor Vascon. Uhum, é o Jorge, o nome Adriana, dele. além do que os amigos fizeram por você, que atitudes você teve para sair da depressão? Que ações? Isso. Muito, muito bacana a pergunta. O que eu fiz, na verdade? Eu procurei não ficar daí mais sozinha. Quando eu comecei a ter essa noção, Uhum. eu evitava, tipo, às vezes eu me escondia em casa, mas logo eu voltava para casa das pessoas, da minha irmã. Eu não parei de ir na igreja, eu não parei de trabalhar, eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei 15 dias, que foi a licença que a médica me deu. Que eu fiquei 15 dias, mas Uhum. eu não procurei não parar. Eu sempre estava com alguém, fazendo alguma coisa, ocupando a minha mente exatamente por isso. Se eu ficar sozinha, fechada num quarto em casa, só vinha pensamento ruim. Então eu procurei ocupar minha mente fazendo outras coisas, tendo outras atividades para não ter esse problema. Exercício físico, para mim caminhar é maravilhoso, sempre foi muito bom respirar, ver a natureza. Existe até estudos que falam isso, que quando você olha longe, deve uma amplitude, a nossa mente se acalma, tende a trazer bem-estar e produzir ocitocina. Faz Então sentido. eu fui fazendo isso para poder não parar e não me entregar. Eu não me entreguei, isso eu não fiz. Por mais que fosse forte, eu não me entreguei. Então é fundamental isso, porque o que acontece? A tendência é piorar. Quanto mais você se entregar, mais você vai afundando. E até chegar em pessoas que paralisam, que não conseguem levantar mais da cama, não conseguem tomar banho, não conseguem comer. E aí a coisa fica pior. Então eu procurei fazer isso, não parar. Eu falei, não vou me entregar. E você teve assim algum momento de assim, a aceitação sua de que realmente estava em depressão, ela foi tranquila assim? Ou você não tô com isso não? Resistiu para aceitar que estava em depressão quando falaram para você? Então, quando eu tomei Tranquilo. consciência disso, eu fiquei apavorada, vou usar essa palavra. E eu olhei e falei, meu Deus, que Verdade. buraco fundo, profundo. É como se fosse um vazio na alma, sabe? E eu nunca imaginei que eu pudesse sentir isso, de verdade. Era um vazio, era um oco, é um lugar horrível. É frio, escuro e vazio. É como se você estivesse no meio de um nada. Aí quando eu tomei
consciência disso, eu fiquei apavorada. Porque eu não sabia como sair. E eu não queria sentir aquilo, eu não queria estar naquele lugar, mas eu não conseguia, não sabia como sair. E essa Uhum. consciência, quando ela veio, foi terrível. Foi muito difícil, porque hoje eu falo para Deus, eu falo, Senhor, obrigada por ter passado por isso, porque hoje eu julgava algumas pessoas, eu pensava assim, eu acho que assim, é uma tristeza. A gente fala que hoje, é uma tristeza, a pessoa quer ficar quietinha. Não, Uhum. não. E tem gente até que fala, é Nutella, isso é coisa de É Nutella. Nós somos frescura, rainhas. Não, porque, ó, olhando pra Tem mim, o jogo. quem me olhava pra mim, quem me conhece, tipo assim, eu tinha minha empresa, eu tava bem, né, no trabalho, tinha um salário legal, morava num lugar maravilhoso, com saúde, eu ia onde eu quisesse, minha família, todo mundo bem, morando perto da minha família, tipo, eu tinha amigos, sempre tive amigos Conseguimos maravilhosos. tudo. Cara, como assim? É, eu não consigo, não entra. Não entra, tipo assim, qualquer Realmente, pessoa que olhar falar, menina, que menina mal agradecida, que frescura, imagina, a vida dela é maravilhosa, quantas pessoas queriam ter a minha vida, né? E tá lá, maravilha, tá lá desse jeito, tipo, como assim? Mas, né, as nossas é, emoções, a nossa alma, ela é traiçoeira. Ela passa uma rasteira, eu levei uma rasteira, vou falar literalmente. mas é aquilo que eu sempre falo aqui nas lives, sabe, Adriana? Não é porque a gente é cristão, nós temos Cristo, que a gente é de ferro, que a gente é Mulher Maravilha, que, né? Não, muito pelo contrário. E eu acho muito bacana, até quero agradecer de coração, né, de você abrir aqui, expor tudo isso, né, para edificação, tanto minha quanto de quem está assistindo, de quem vai assistir depois, porque é muito bom. Eu conheço você, sei, né, de todo o seu perfil e tudo mais. E é legal a gente saber que pessoas assim também têm, sim, momentos difíceis, dificuldades e lutam por situações que precisam sim de ajuda, e assim, eu, por exemplo, a gente é muito faz tudo, né? A gente pega, É, vai para frente, e eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de aceitar sim, ajuda, sabe? Eu gosto muito de ajudar, né? Na hora de aceitar, né? E então a gente vai aprendendo, né, que a gente precisa sim aceitar a ajuda das pessoas, a gente não é bom em tudo, e isso em todas as áreas da nossa vida, isso a gente pode levar tanto para a área familiar, para carreira, para a igreja. Precisamos sim de pessoas, a gente depende das pessoas. Cristo morreu pelas pessoas, né? E eu sempre falo aqui, o texto base dos nossos encontros e de toda essa série, né, da Ladrões da Liberdade, é que é Gálatas 5 que fala: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente isso. livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Então, se ele, aqui é o apóstolo Paulo, ele fala, então continuem firmes como pessoas livres, é para vocês continuarem livres. É porque há sim a possibilidade de a gente voltar a uma vida de escravidão. Há sim a possibilidade da gente, se a gente não tomar cuidado, essas setas inflamadas do inimigo chegar até nós e a gente muitas vezes acatar como verdade, que foi algo que você falou. Eu estava ouvindo tudo isso, mas não era verdade, né? Era mentira. Era mentira que Satanás ali. Mas por um determinado tempo ali, você sofreu com isso. E foi muito importante ter pessoas, ter fé e ter sim tratamento. Então, assim, qual que é, assim, para fechar, qual é o conselho que você daria para alguém que tem uma pessoa ao lado com depressão? Qual seria o melhor caminho para ela seguir? Você já deu vários aí, né? Eu já peguei. E também para quem está, olha, hoje eu tenho essa tristeza que ela está falando. É exatamente assim que eu estou me sentindo, mas eu não imagino que isso não imaginava que isso era depressão. Como ela agir a partir daqui? Tá, primeira coisa que eu queria falar, para prevenir que a gente estava falando disso, é isso que Sim. você falou ali. Se eu tivesse pedido ajuda antes, eu não teria chego até o ponto que eu cheguei. Porque, assim, eu já estava Uhum, tendo tristeza, aqueles momentos que você falou no começo, aquelas tristezas que vêm e uhum, vão, né? Aquele desânimo, às vezes a gente olhar e falar, ai, não vai dar certo, começar a ficar meio pessimista. Só que, assim, como é isso que você falou, a gente ajuda muita gente, faz muita coisa e tal, e aí eu tive dificuldade de pedir, porque se eu tivesse pedido ajuda antes,
eu já teria resolvido, as pessoas já teriam me amparado e me ajudado antes. Então, a primeira coisa é isso. Você começou a perceber que você está muito depressivo, assim, pessimista, tá acordando cansado, a vida parece que você tá sem energia, já começa a pedir ajuda, vai buscar de alguma forma para não ficar pior. Essa é a primeira dica. A segunda que eu dou, gente, ame quem tá com depressão. O amor me curou, de verdade, o amor me curou. Quando eu percebi a importância que eu tinha para aquelas pessoas, aquilo me tirou daquele lugar assim de uma maneira extraordinária, porque eu falei, poxa, eu sou importante, né? As pessoas estão Sim, preocupadas comigo, elas estão querendo me ajudar porque eu sou importante, elas estão tristes porque eu não estou bem. Então, o amor foi fundamental e me salvou. Né? E a Bíblia diz que o amor é a maior força que existe, porque o amor é Deus e Deus pode todas as coisas, né? Mas a manifestação concreta dele de amar. Então, né, não julgue, não tente entender por quê, né? Não pense nada disso, saia do racional. Acho que as pessoas ficam muito no racional, né? Nossa, mas por que ela tá assim? Ah, mas pare com isso, mas não sei o quê. Sai do racional, simplesmente ame. Abrace, fale quanto essa pessoa é importante para você, palavras de afirmação, o quanto ela tem valor, né? O quanto ela faria falta se ela não estivesse aqui. Eu já tive momentos que eu falei, gente, se eu for embora é um sossego. As pessoas, como assim? Imagina! E aí, sabe? E aquilo tudo foi entrando no meu coração. E você não pode ir, porque a gente parece que a nossa vida não tem valor, parece que a gente não faz diferença, nada. Então, mostrar isso de maneira diferente, né? Trazer, como aquilo que você falou, palavras boas, pensamentos bons, lembrar de coisas boas que já viveram, tudo que eu já passei na vida, tudo que eu já vivi, tudo que eu já consegui vencer, tudo que Deus me ajudou, né? Então, trazer isso para a memória da pessoa. E para você que está nessa situação, e eu sei que é terrível, porque é um oco, um vazio, um buraco assim, parece que nada vai preencher. Tem solução, tem saída, existe amém. esperança, as coisas mudam. E minha vida mudou completamente depois disso. Eu acabei mudando de cidade, eu mudei de trabalho, eu mudei de tudo. Minha vida mudou completamente Foi depois disso. radical na Foi mudança. super radical, exatamente, né? Assim, uma amostra de que dá para fazer. Uma coisa que eu fiz também, Lia, que eu acho que é um conselho que eu dou para quem, né, tem essa situação, é você mudar as coisas na sua vida. Porque, assim, o que leva a gente a estar nesse ponto é aquilo que está nos fazendo mal. Então, a gente precisa tirar isso da nossa vida também. Que foi o que eu fiz. Eu parei quando eu comecei a retomar, né? O remédio me ajudou. Quando eu comecei a retomar e vi que eu estava melhor, eu sentei e falei, peraí, o que que tá errado? O que que tá me levando para essa situação? O que que tá me fazendo mal nesse momento? E aquilo que estava me fazendo mal, eu mudei. Eu falei, eu vou mudar, né? Porque eu não quero continuar Sim, assim. Eu não quero continuar do mesmo jeito. Aquela fala que todo mundo conhece, mas ela é fundamental. É um mantra, né, que a gente fala que as pessoas usam, ficam repetindo. Que você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é loucura. Então eu sim. imaginei isso. Eu falei, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou voltar de novo. A hora que eu parar de tomar remédio e tal, eu vou voltar na mesma situação. Então eu preciso mudar algumas coisas. O que eu preciso mudar? E aí eu fiz isso. Então, faça isso. Comece a pensar o que, que você precisa mudar e comece a dar pequenos passos, coisinhas pequenas, uns passinhos de cada vez. Você já não vai estar mais no mesmo lugar. E aí, para isso, você está mandando uma mensagem para você de que as coisas mudam. As coisas mudam. Elas podem ser diferentes e elas vão ser diferentes. É essa certeza. Amém. E se cerque de pessoas que te amam, se cerque de pessoas boas, se cerque de pessoas de fé. Procure lugares assim. Se você não vai a uma igreja, vá. Procure um líder religioso, pessoas que te apoiem, pessoas que realmente, né, vão te fazer, vão ter a força que você não tem naquele momento. É como se fossem umas muletas, né? Essas muletas entram assim, te levantam e fazem você começar a caminhar meio com dificuldade até você poder andar sozinho de novo. É isso. Vai apoiando ali até você ter condições de seguir Exatamente. sozinho. Nossa, Dri. Dri, muito bacana. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu sei que é corrido para você aí, mas você tirou esse tempinho todo especial para estar aí aqui compartilhando, né, com a gente. E obrigada. Não tenho que palavras para agradecer.
Quero te ver logo, né? Quando estiver para cá, me avisa de novo. Sim, claro. Que vai ter evento? Vai ter evento? Então Vai? eu tô agendando eu tô acertando a minha agenda aqui para poder ir, mas a minha ideia é sempre a gente estar uma vez por mês nós estarmos reunidas. É uma coisa que você também que está com depressão, aí se você quiser, pode nos procurar, Isso. tá? Tem o meu Instagram aqui, tem o Instagram da Lia, nós temos um grupo que nós nos reunimos uma vez por mês, nós nos apoiamos, a gente se ajuda, ora uma pela outra, para podermos vencer essas situações aí também, né? Que sabemos que todos nós temos as nossas lutas. E quem chegou depois, a Adriana, ela se apresentou no início, ela é treinadora, né, de pessoas também, é coach. Fala aí, Adriana, você falou tão bonito que eu não vou estragar a sua apresentação. Reforça aí para quem está assistindo. Tá, eu sempre gostei de pessoas e aí eu fiz a formação de Master Coaching e a minha ideia sempre é colaborar com o ser humano. Eu acredito até que essa depressão que eu vivi, eu tenho uma coisa comigo que todas as coisas cooperam para nosso bem. A palavra de Deus diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso que eu vivi foi algo que Deus me proporcionou, essa oportunidade de viver essa situação para que eu pudesse ajudar pessoas nessa situação também. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer esses treinamentos em empresas para trabalhar com os colaboradores, tanto questões emocionais, né, de inteligência emocional, desenvolvimento humano, como também de técnicas de venda. Como eu sou vendedora há 22 anos, e aí eu comecei a fazer também de técnicas de venda. Isso. Então, quem precisar, também eu sou corretora de seguros, né? Trabalho também com corretora de seguros, sempre tive várias atividades, né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa mulher é uau! Essa mulherzinha aí, falar para vocês, viu? Obrigada mesmo. É sempre um prazer. Você sabe que te admiro demais, né? Como uma mulher de Deus, como uma mulher cheia da presença. Além de todas essas habilidades que você tem, eu conheço você pelo um coração maravilhoso, bondoso, e você é tudo isso que você falou mesmo. Você gosta de ajudar pessoas. Estamos no grupo lá, crescendo muito com a Adriana. Então, você que é mulher, tá aí. Procura a gente aí, Convite. pede para entrar no grupo, faça parte, porque. E se quer empreender também, né? A Adriana traz muitos insights, muita coisa boa, muito conhecimento. Então, obrigada, minha amiga. A Adriana está lá em Sorocaba, para quem não sabe, né? Falando diretamente de Sorocaba. Eu resolvi mudar Um até de forte lugar, abraço. mudei até de posição geográfica. Até de posição geográfica. Mas foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que tenhamos mais bate-papo, com certeza. Né? Deus vai preparar mais oportunidades aí. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Pessoal, e muito bom, né? Muito bom ouvir uma experiência tão incrível como a da Adriana e também a palavra de Deus, né, que fala através das pessoas com a gente. E eu queria encerrar aqui agradecendo cada um que está na live. Semana que vem teremos a nova live que será sobre ansiedade. Então, é a nona. Nós estamos quase fechando, são 10. Então, vamos falar sobre ansiedade. Se você já gostou aí desse tema, né, que a Adriana abordou sobre a depressão, então não perca a próxima live na quinta-feira, às 20 horas, vai ser no mesmo horário. Nós estaremos falando sobre ansiedade e vamos fechar com a última, que daí vai ser surpresa, não vou contar para vocês, se vocês ficarem curiosos aí. E daí vamos estar fechando os 10 ladrões da nossa liberdade. E conhecendo, como eu sempre digo, porque é importante conhecer, definir, saber, porque a gente consegue depois lidar com eles, a gente consegue tratar cada um, como a Adriana trouxe aqui, muito conhecimento, muita dica, orientação, não digo nem dica, trouxe muitas orientações de algo que funcionou, né, na vida dela. Provavelmente uma pessoa que está passando por isso vai servir para ela também. Então, quando a gente conhece o nosso adversário, fica mais fácil a gente vencer, né, quando a gente trava a batalha com ele. Então, já abordamos aqui muitos temas. Se você não assistiu, tem as lives gravadas, você pode estar acompanhando. E não perca a próxima live. Gente, uma ótima noite a todos vocês, né? Um beijo forte aí no coração e que Deus continue abençoando grandemente cada um. Tchau, até a próxima live.